Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou Marco Aurélio e aqui nesse canal nós compartilhamos tecnologia e dicas, assim também como informação. A nossa intenção é poder compartilhar conhecimento de maneira democrática, tá? Para que todos tenham acesso a isso, sem pagar aí valores exorbitantes para ter acesso à informação. Então vamos democratizar as coisas. E hoje eu queria falar com vocês sobre alguns temas bem latentes aí no mercado e com certeza vão te ajudar e você já vai conseguir aplicar no seu dia a dia. O que é que eu tenho aqui agora com vocês? Eu tenho aqui um gráfico de atingimento de metas. Esse curso ele é parte do projeto de Experience de Excel, que é um curso de formação rápida, objetiva para analista de dados. Então, olha só, no gráfico aqui de atingimento de metas, nós temos aí alguns temas que vão te ajudar. Eu tenho aqui a construção do gráfico de atingimento de metas. Eu tenho aqui o destacar de valores, né, que estão acima ou abaixo da meta. E ajuste do gráfico. Então vamos lá. Eu copiei aqui uma planilha para a gente fazer do zero, montar juntos. Então, deixa eu explicar aqui a planilha. Eu coloquei algumas datas aqui apenas para representar e eu consegui extrair o mês delas. Para isso, eu apontei aqui, ó, essa fórmula texto para que eu consiga extrair o texto abreviado lendo a partir de uma data. Depois, nós criamos uma coluna com faturamento e esse faturamento é um faturamento simulado. Nós estamos simulando os valores que estão aqui, até porque se você observar está de janeiro a dezembro. Nós não chegamos em dezembro e essa empresa aqui é uma empresa fictícia. E aí o que acontece? Usei aqui uma fórmula aleatório entre. Então eu estabeleço um valor máximo e um valor mínimo e ele vai ficar simulando para a gente esses valores de faturamento. Na sequência, para eu poder destacar os valores que estão acima da meta, eu criei aqui uma fórmula que vai justamente trazer isso para a gente. E a última coluna é a coluna de meta. E se na sua empresa você tem e trabalha com metas variáveis, você vai conseguir alterar e perceber a linha de meta alterando conforme está aqui. Ok? Então, olha só. Antes de mais nada, eu vou refazer aqui a fórmula de tudo que está acima da meta, só para vocês entenderem. Então, eu usei aqui uma fórmula condicional, uma fórmula se, que ela vai observar o atendimento de um padrão lógico. Se você atendeu, ele vai trazer a resposta positiva, se não, ele traz uma outra resposta que também já está programada. Então, aqui é o seguinte, eu quero testar, eu quero saber o valor do faturamento, que é o valor que está em D5, ele é maior do que a minha meta, que está aqui em F5, é uma hipótese. Então, se isso for verdade, eu quero que ele traga o valor do faturamento. Se não, eu quero que deixe contar. Vai ficar em branco. E olha só. Como nós temos aqui uma tabela, tá? E isso aqui não é uma tabela por causa de formatação, é uma tabela porque, se vocês observarem aqui em cima, tem design da tabela. Então, eu converti esse intervalo em tabela, tá? E isso aqui deve estar aparecendo aqui no card para vocês. Nós temos um vídeo falando a diferença, explicando para vocês quando vocês devem usar intervalo e quando você deve usar tabela, tá? Deve estar aparecendo aqui em algum lugar aqui da tela um cardzinho para você clicar e ser direcionado para essa aula se você ainda tem alguma dúvida sobre o que é intervalo e o que é tabela. E olha só, feito isso, o que acontece? O Excel vai entender que tudo que está para a linha está para a coluna. Então eu não preciso ficar clicando aqui no canto e arrastando, a não ser que depois de feito a fórmula eu fosse aqui embaixo e apagasse qualquer uma dessas células. Aí eu precisaria arrastar. Mas de maneira automática, quando eu faço uma fórmula em uma tabela, ele tende a replicar isso para todas as células demais dessa coluna. Que foi o que aconteceu aqui agora. Agora vamos criar o nosso gráfico. Para criar o nosso gráfico, eu vou selecionar aqui, ó, o intervalo dessa tabela que vai de C4 até F16. Tá vendo aqui, ó? Selecionei, vou clicar aqui na minha barra de tarefas, inserir, e depois vou escolher aqui meu gráfico. Vou pegar aqui o de colunas. E eu quero já mostrar aqui para vocês. Eu vou remover o eixo Y, tirar as linhas de fundo e vou alterar aqui o nome. Dando 2 cliques apenas, ele já abre para a gente faturamento. Dei um nome ao nosso gráfico e agora ele está começando a ganhar cor. Tá? Então observem que eu tenho uma distribuição aqui cronológica do meu faturamento. Eu tenho aqui
o faturamento propriamente dito, o que está acima da meta e o que é a minha meta, tá? Agora, nós vamos começar a personalizar. Para que eu consiga ver a meta e fazer esse acompanhamento real, eu preciso clicar aqui em formatar, melhor, em design do gráfico e alterar o gráfico. Eu vou colocar agora um gráfico de combinação e vou dar um OK. Então, observem que agora eu tenho a barra do que foi faturamento, do faturamento que está acima da média e a minha meta, da meta. E a minha meta, ela está marcada aqui com essa linha cinza. Eu vou personalizar daqui a pouco, tá? Mas aí, ó, como são valores aleatórios, se eu der 2 cliques aqui em qualquer lugar dessa planilha, quando eu clicar fora novamente, ele vai e ressimula e aí a gente consegue acompanhar essa alteração. Então, esse aqui é o gráfico de atingimento de metas. Você consegue criar e já aplicar no seu dia a dia, tá? Inclusive, você pode adotar essa regra para suas apresentações de dados. Sempre que você precisa fazer um demonstrativo, você deve pensar a sua estrutura num formato de tabela previamente. E depois disso, você vai conseguir extrair na criação de gráficos ou até mesmo de um dashboard, se essa coluna aqui houver mais de 3 possibilidades de derivação ou de segmentação, tá? Então, vamos lá. Aprendido aqui a como criar um gráfico de atingimento de metas, agora vamos destacar os valores. Foi para isso que nós criamos essa coluna aqui, ó, destacar valores acima da meta. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar no design do gráfico, ou aqui em alterar tipo do gráfico, e agora nós vamos começar a brincar com os eixos. Nesse caso aqui, ó, tudo que está acima da meta, vamos marcar aqui, ó, como eixo secundário. O que é que isso quer dizer? É como se eu estivesse sobrepondo os eixos dos meus gráficos. Isso quer dizer o quê? Sempre que eu tiver um valor em branco, e observem aqui a tabela, na coluna de acima da meta, eu tenho tudo aquilo que não está acima da meta vai trazer em branco. Então, se eu sobreponho uma barra com branco, é nada. É por isso que ela está em azul. Mas, se eu sobreponho uma barra com valor que está acima da meta, então ele cobre esse valor e destaca para a gente isso com uma cor. Tá? Vamos dar aqui um OK. E agora vamos personalizar. Eu vou clicar aqui nas barras laranjas e vou alterar essa cor. Vou clicar aqui em formatação e vou mudar essa cor para verde. Deixa aqui um verde mais escuro. E tudo que está azul, logicamente é o que está abaixo da meta. Vou clicar lá novamente em formatar e vou deixar em vermelho. Vou clicar também aqui na nossa linha de meta. Vou clicar em formatar e vou deixar ela tracejada. E agora, para finalizar, vamos em design do gráfico, adicionar elemento, rótulo de dados, para que você consiga visualizar os valores de cada barra. Agora eu vou clicar aqui nos valores da meta, vou dar um delete, para não ficar poluindo o nosso gráfico. Vou clicar também aqui no eixo Y e vou remover. E olha só, agora eu tenho um gráfico de atingimento de metas com o destaque dos valores que estão acima da meta. Mas vamos lá. E se eu alterar novamente? Esse gráfico aqui está dinâmico, então eu vou clicar e olha só. O Excel já entende que eu devo pintar de verde tudo aquilo que está acima da meta e tudo que está abaixo eu devo pintar de vermelho. Então não preciso ficar recriando a fórmula, o Excel já entende e aqui está o nosso gráfico pronto. Mas e se eu precisar personalizar um pouco mais? Vamos deixar esse gráfico um pouco mais trabalhado. Então eu posso aqui, por exemplo, nos valores que são acima da meta, eu quero deixar eles em verde. Então eu posso mudar aqui meu texto para verde. Tá vendo? E tudo que está abaixo da meta, eu vou clicar e vou alterar também para vermelho. Então observem que está aqui, ó, vermelho, verde. E à medida que eu vou alterando o gráfico, ele vai acompanhando essa alteração, não só das barras, mas também dos valores das barras correspondentes. E aí, nós fechamos esse bloco e vamos observar uma coisa aqui nesse gráfico. Para que esse gráfico fique mais robusto, observem que no canto do gráfico, eu vou até dar um zoom aqui para frisar bem isso. Isso é um problema que acontece bastante, tá? Observem que aonde eu não tenho valores, acontece de calhar dele jogar 0 na barra. E aí eu tenho o seguinte, esse eixo aqui não é o eixo positivo, então ele joga um 0 verde lá no final.
Mas se você não alterou a cor do seu texto, vai estar um 0 em preto, tá? É a cor padrão. Então, eu vou voltar aqui, melhorar a visualização, e observem que as barras que não tem valor acima da meta, ela vai ficar mostrando esse 0 aqui. E como é que a gente resolve isso? Para resolver esse problema aqui é muito simples, vocês vão clicar onde tem aqui 0, no rótulo dos nossos dados, você vai clicar com o botão direito, formatar, rótulo de dados, e observe o seguinte, ele vai abrir essa caixinha aqui para vocês, e vocês vão até a caixinha de número, que fica aqui embaixo. Ó. Muita atenção aqui, tá? Aqui em código de formatação, vocês vão apagar onde tem geral, e vocês vão colocar aqui, ó, hashtag. Depois clica adicionar, porque já está vinculado à fonte. E olha só, ele removeu os nossos zeros. Para garantir que isso não vai se repetir, se esse gráfico alterar novamente, você clica no eixo oposto, que são o eixo dos valores abaixo da meta. E observem que a regra não valeu. Então você vem, escreve novamente e clica em adicionar. Pronto. Agora, tanto para valores acima da meta, como para valores abaixo da meta, eu tenho a mesma regra. E aí, vamos testar para ver se tudo isso está dando certo. Vou clicar aqui, clico fora, o valor mudou e nós não temos 0. Então, problema de 0 nos gráficos resolvidos. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ajudou, então deixa aqui seu like, comenta pra gente o que é que você achou. E não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas, tá? A nossa intenção é que o conhecimento chegue ao máximo de pessoas possíveis. E também quero fazer um convite. Você é aqui de Recife. Agora em novembro nós estaremos abrindo nossa turma para o curso presencial de Excel e de Power BI. Então, para que você tenha acesso a maiores informações, eu vou deixar aqui nossa bio do Instagram para que você clique lá e tenha acesso a todo o material que vai explicar sobre esses treinamentos, tá? Então, vem comigo e vocês no próximo vídeo.